Terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer aí um pouquinho sobre George Frederick Hegel. Filósofo George Frederick Hegel, ou simplesmente Frederick Hegel, nasceu em Stuttgart, na Alemanha, em 27 de agosto de 1970. Com 18 anos, Hegel já iniciava seus estudos em teologia e filosofia, iniciando sua carreira acadêmica. Galera, George Frederick Hegel. Nominho complicado, mas infelizmente, se eu tivesse um nome desse, eu me surtava. Ele nasceu em Stuttgart, que fica na Alemanha, 27 de agosto de 770. Aos 18 anos, Hegel já iniciava seus estudos em teologia e filosofia, que foi aonde ele deu início à sua carreira acadêmica. Inicialmente, Hegel estudava para ser um pastor, pois veio de uma família de protestante. Entretanto, viu que não possuía vocação para isso. Em 1779, com o falecimento de seu pai, herdou um patrimônio que lhe permitiu estudar em tempo integral. Então, Hegel, ele estudava, né, para ser um pastor nesta época, e pois a sua família ela era de protestantes. Entretanto, com a morte do seu pai, ele herdou um rico patrimônio. Então, ele pôde se dedicar no tempo integral aos seus estudos. Hegel ocupou durante muitas décadas uma posição dominante na história da filosofia e é considerado até hoje um dos maiores filósofos alemães. Então, durante essa década, ele ocupou, né, uma posição muito grande na filosofia. E até hoje ele é considerado um dos maiores filósofos alemão. Ele concebia que a realidade essencial das coisas não era algo material, mas espiritual. Então, para ele afirmava que a realidade essencial das coisas não era algo material, mas sim espiritual. Realidade enquanto evolução do espírito universal e particular. Então, quanto ao espírito, essa realidade ela era universal e particular. Os momentos do espírito devem ser entendidos como estágios da consciência humana de uma determinada época. Então aqui, ó, ele está em seu estado de espírito, que deve ser da consciência que era da consciência humana daquela época. Alguns seres individuais ocupam papel fundamental no movimento desse espírito, direcionado à humanidade para um determinado foco. Exemplo, as imagens ao lado, Hegel e seus alunos, Siddhartha, Jesus, Conde e etc., que é o espírito do gênio. Então aqui, ó, você pode observar cada um deles. E nessa aqui ele está ensinando os seus discípulos. O espírito se manifesta no próprio processo histórico. O espírito sempre evolui e caminha para um espaço de superação de si próprio. Então aqui vem a evolução, que ele afirma que é manifesta no processo histórico, e ela evolui e caminha com a superação de si próprio. A realidade se instaura, portanto, com um constante dever dialético, em especial tese, antítese e síntese. Então, aqui ele fala que essa realidade, ela instaura, portanto, no devir dialético, que os principais é tese, antítese e síntese.
Ideia inicial da pergunta é a tese. Nova ideia, proposta, antítese. Junção das ideias e conclusão, que é a síntese. Então, uma está interligada à outra. A realidade se faz a partir do movimento do próprio espírito, e não da matéria, puramente percebida. A natureza material ocupa local inferior com a relação do espírito, consciência humana. Isso porque a realidade se faz apenas para o sujeito que participa dessa consciência. Então, essa realidade, a partir do movimento do próprio espírito, ela fica puramente percebida. A natureza material ocupa lugar inferior em relação à do espírito, que vem da consciência humana, e esta realidade ela se faz para que o sujeito que pratica dessa consciência. Então, o sujeito que pratica dessa consciência. Aí vem aqui o que eu falei para vocês. Vem a tese que pega a antítese e a síntese. Aí vem o criar, testar e avaliar. Beleza? Segundo Hegel, muitas vezes o espírito pode usar consciências individuais para satisfazer uma demanda universal na evolução da razão. Os líderes políticos e religiosos. Então aqui ele mostra aqui pra gente que, segundo Hegel, o espírito ele pode usar as consciências individuais para satisfazer a demanda universal. Isso aí na evolução da razão. E ele cita líderes políticos e religiosos, que é o que na verdade manda, né? Isso aqui tá bem claro. Ó, o tio Lu aqui, ó. Né? Então tá bem claro. De vários representantes que nós temos aí que usa, né, o espírito de líderes políticos e religiosos, como o Papa aqui também, ó. Pausa para a política. Diálogo, debate sobre o cenário da política atual. Cada estágio da história é um documento necessário da ideia do espírito do mundo. Compreender de que esta é a tarefa da filosofia, pois o que é a razão. Então aqui, ó, ele mostra pra gente aqui, ó, a Paulista parada, manifestantes contrários a Lula e Dilma, que eles gritam para renunciar, né, na época. Eles gritaram renúncia já. E aqui é os intelectuais da esquerda que reúnem na PUC em 16/3/1916, para eles, com a força do grito, não vai ter golpe. Então ele deixa bem representado, né, nessas duas fases da política aqui. Segundo Hegel, muitas vezes o espírito pode usar consciências individuais para satisfazer uma demanda universal da evolução da razão. Artistas e gênios. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês. Aqui é o Vincent Van Gogh, né? Tem o que ele fala aqui, ó, do Leonardo da Vinci, Chico Buarque, Frederico Mercury, Salvador Dalí, e assim segue os outros aqui. Estética para Hegel, tempo e espaço, como definidores da universalização da beleza. Aqui ele fala que no tempo e no espaço, os definidores que definem a universalização da beleza. Certamente, um dado lugar e época
o padrão do gosto será definido momentaneamente por aqueles que vivem nesse período, como a história do espírito que está em eterno devir. Esses padrões estarão em constante mudança, mostrando estágios de consciência de um determinado povo. Então, olha só, como ele mostra aqui ó, a questão da mulher, né? Questão da beleza. Olha antigamente como as mulheres se vestiam. Aí aqui, elas já mudaram um pouquinho. Aqui, evoluiu mais. E aqui, bem mais. Então, aqui ele mostra vários estágios, né, de espírito de cada mulher que viveu em cada época. Aí vem aqui, ó, na década de 20, década de 50 e ao lado a década de 70. Ainda na estética de Hegel, o declínio da natureza, distinção entre a arte e a natureza. Na arte, superior é a manifestação do espírito. Na arte, a importância da arte para compreender os movimentos das consciências do espírito. Então, ele mostra aqui que é importante para compreender os movimentos das consciências do espírito, enquanto manifestação do espírito. Ele foca muito no espírito. O momento da cultura humana sempre pode fazer respeitando o processo dialético do espírito: nascer, despertar, crescer, florescer e degenerar. Então ele segue o nascer, o despertar, o crescer, florescer e degenerar. A natureza, imediatamente prontas acabadas, não faz parte da manifestação do espírito, mas é o primeiro espelho da consciência humana. Então, ele fala que aqui elas estão prontas, não faz parte da manifestação do espírito, mas é um primeiro espelho da consciência humana. A pré-história do espírito, uma queda da ideia de um passado da razão. Então, durante a pré-história do espírito, teve o que? Uma queda da ideia do passado e da razão. Declínio da arte pelo paulatino atrofiamento sensível. O mais importante é a ideia de que a arte carrega Desculpa, galera. Declínio da arte pelo paulatino atrofiamento sensível. O mais importante é a ideia que a arte carrega e não a sua materialidade sensorial. Então, ele fala aqui que nesse declínio, o mais importante é a ideia da arte. E ela não a sua materialidade sensorial. As artes são manifestações do espírito e por essa razão também são espirituais. A matéria não se sustenta, eis a razão do afastamento paulatino do campo sensorial material percebido. Aí aqui eu coloquei a imagem para vocês do grito. Aqui tem: a arte faz cada vez menos exigência à matéria e mais da ideia. Então, a matéria e ideia, que a arte é cada vez menos exigência da matéria e mais na ideia. A arte já está mais próxima do espírito do seu pensar do que na natureza, apenas exterior. É destituída de espírito, no caso é a fala de Hegel. A arte inspira na natureza. A arte não é uma cópia da natureza, apesar do declínio sensorial da arte e o seu distanciamento frente à natureza. A arte, continua inspirando-se na natureza. Torres fálicas, forma dos órgãos reprodutores, que eu coloquei as imagens aqui para você, que inspira na natureza e que não é de copiá-las, é de criá-las. Em resumo, declínio da arte
tendo por base o pressuposto filosófico da arte, consiste na expressão sensível da ideia, o contributo da estética hegeliana para um pensamento da arte de um ponto de vista histórico e intrínseco. A singularidade da abordagem do filósofo sendo esta inseparável do sistema filosófico que, na sua complexidade, o define. O declínio da arte, apogeu da filosofia. Pensada partindo do tripítico filosofia, religião, arte e criação, a artística atinge o seu apogeu no seio da arte romântica, seguindo-se o seu declínio, que dá proeminência à filosofia enquanto a expressão absoluta. E aqui a gente tem um exercício. Este método é aplicado não só na lógica, mas também em todas as obras sistemáticas de Hegel. Em fenomenologia, o espírito, por exemplo, precede de modo semelhante, passando à família, à sociedade civil e desta para o Estado. Mas a dialética não é apenas uma característica de conceitos, é também de coisas e processos reais. Um ácido a um álcali, por exemplo. 1. Estão inicialmente separados e são distintos. 2. Dissolvem-se um no outro e perdem suas prioridades individuais quando são reunidos. E 3. Resultam num sal neutro com novas propriedades. O texto acima sobre a dialética de Hegel indica que, na letra A, a dialética de Hegel, como a dialética de Platão, envolve sempre uma estrutura progressiva e de diálogo entre dois ou mais pensadores, de modo a permitir que os sujeitos do conhecimento evoluam em direção às formas puras do pensamento. B. A dialética, em seus aspectos lógicos, são suficientes para dar conta do método proposto por Hegel e fenomenologia do espírito. Desculpa aí, galera. C. A dialética hegeliana consiste em um método de verificação ontológica do valor de verdade e de preposições que dizem respeito ao mundo, ao pensamento e ao próprio sujeito do conhecimento. D. A dialética não é apenas um método no sentido de um procedimento que um determinado pensador aplica no seu próprio objeto de conhecimento, mas, fundamentalmente, a estrutura e o desenvolvimento intrínsecos do próprio objeto. E aí, galera? Nessa questão aí, nós vamos estar resolvendo ela, que no caso, ele trata aqui da dialética, e essa dialética, ela confere com a resposta D. De acordo com a pergunta, que ele pergunta o texto acima sobre a dialética de Hegel, indica que a dialética não é apenas um método no sentido de um procedimento que um determinado pensador aplica no seu próprio objeto de conhecimento, mas fundamenta na estrutura e o desenvolvimento dos intrínsecos do próprio objeto. Bom, galera, então, esta aula aqui, essas explicações, elas te dão o conhecimento para você responder a questão 1 e 2 da apostila. E muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.